Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante, primordial para quem almeja o episcopado, para quem almeja pregar a palavra de Deus, ter as oportunidades de poder ensinar em um culto público. As pessoas às vezes comentam muitos erros, inclusive eu me coloco nesse meio e estou assim constantemente me policiando para que eu possa apresentar um bom material. É lógico que sempre na dependência, na unção do Senhor. Nós precisamos ser dependentes de Deus na hora que estamos preparando o sermão, na hora que estamos nos preparando para subir ao púlpito e principalmente na hora de pregar a palavra. Estarmos sensíveis à voz do Espírito para que a gente possa transmitir não a nossa vontade, o nosso querer, mas sim a vontade de Deus. Foi para isso que fomos chamados. Então hoje eu quero dar assim, um compilado baseado nas experiências que eu já obtive durante o meu tempo trabalhando secularmente, cursos que fiz para lidar com o público e também esses meus cerca de 20 anos já pregando a palavra e tendo o prazer de poder transmitir a palavra do Senhor. Amém? Então, convido você primeiro a orarmos para podermos buscar a direção de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, nessa plataforma, e peço ao Senhor que nos direcione para que esse ensino possa alcançar outras pessoas e que possa ser útil, Senhor, para poder termos o êxito de pregar a Tua palavra com sabedoria, com dependência do Senhor. Nós oramos pedindo a direção do Senhor e o entendimento para todos aqueles que estarão assistindo essa aula. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, em primeiro lugar, a dependência de Deus, do Espírito Santo. Mas nós também precisamos estar atentos a alguns detalhes, algumas coisas simples que muitas vezes é cometido assim deliberadamente num altar, num púlpito, e às vezes a pessoa não está nem percebendo que está cometendo esses erros, né? Eu não posso até dizer que é erro, mas essas, às vezes, costumes, alguma metodologia que não é viável, acaba não sendo interessante para o público que está assistindo, né? Então, primeiro vamos começar aqui entendendo qual é a responsabilidade do ministro, né? Lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Olha só, é uma advertência que Timóteo está nos dando, né? Paulo está dando a Timóteo para que a gente possa entender que nós precisamos tomar cuidado com as palavras, né? Versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem, aí ele coloca aqui uma lista, né? Himeneu, Fileto, diz assim: esses desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Queridos, nós vemos aqui como um primeiro tópico, um texto de abertura, que as nossas palavras, elas podem, ao invés de abençoar, desvirtuar as pessoas da fé. E nós vamos prestar contas disso. Então, em primeiro lugar, púlpito não é lugar de colocar achismos.
púlpito de igreja, ensino para a igreja, numa célula, num congresso, não é o lugar de termos a oportunidade para expor as nossas opiniões pessoais particulares. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Ela sim é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, né? Então a palavra de Deus sempre deve ser a prioridade. Bom, precisamos compreender que a palavra do Senhor, o pregar, né, o esboçar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, tem alguns fundamentos, né? Uma pregação tem alguns fundamentos espirituais, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que nós temos um chamado e uma responsabilidade. Ou seja, a pregação ela não é performance, mas ela é ministério. Ela não é assim, eu tenho que ser o melhor pregador, eu preciso me sair melhor do que o pregador que me antecedeu. Não, nós precisamos entender que é um chamado, é um ministério. Então você precisa compreender se você tem esse chamado. Muitas pessoas, querem os púlpitos, querem os altares, mas às vezes não foi para isso que o Senhor o chamou. E isso não é desmérito. E isso não diminui, porque Deus ele chama cada um para um propósito. Às vezes você tem insistido em um chamado que não é seu. Às vezes você se frustra por não ser convidado a exercer esse chamado, mas muitas vezes não é o seu chamado. E às vezes você está esperando algo e está deixando o chamado. Aquilo para o que o Senhor te chamou realmente para executar não está sendo feito ou está sendo feito por outra pessoa, porque você está negligenciando. Então, primeira coisa, precisamos chamar, precisamos entender, é o meu chamado? E eu tenho que ter responsabilidade quanto a isso. Segundo lugar, vida de oração e santidade. Olha só, se não houver vida de oração, como que eu vou explanar a palavra do Senhor? Como que eu vou pregar a palavra do Senhor? Vou dar um exemplo aqui, sobre vida de oração, Sansão, ele era poderoso, mas ele perdeu tudo por negligenciar a sua consagração. Então, um homem, uma mulher que recebem, que entende esse chamado, de pregar a palavra do Senhor, precisa ter uma vida de consagração, uma vida de oração. E, em terceiro lugar, dependência do Espírito Santo, Sem o Espírito, a pregação é só um discurso. Com o Espírito Santo, ela é transformação. Então, quando nós estamos pregando sem a direção do Espírito Santo, nós podemos até falar bem, podemos até explanar um bom discurso, mas não vai passar disso. Agora, quando nós estamos na direção do Espírito, a palavra traz transformação. Um grande exemplo que nós temos é Pedro, Pedro antes do Pentecoste e depois do Pentecoste. Lá no capítulo 2 diz que mais de 3.000 almas se converteram ao ouvir a pregação de Pedro. Então, primeiro ponto que nós estamos explorando aqui, chamado. Você tem um chamado? É uma responsabilidade você compreender se você tem o chamado. Vida de oração. Uma vez que você tem o chamado, você tem trabalhado a sua vida de consagração, de oração. E em terceiro plano, nós temos a dependência do Espírito Santo. Bom, uma vez que eu compreendi essas fases e eu me sinto que eu estou preparado, tenho o chamado, tenho a dependência do Espírito Santo, tenho vivido uma vida de oração, aí eu entro praticamente, para a preparação da mensagem, Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que eu preciso estudar a Bíblia. Às vezes a pessoa tem chamado, a pessoa tem dependência do Espírito Santo, a pessoa tem convicção, tem uma vida de consagração, mas não gosta de estudar. Eu não gosto de estudar. Eu não consigo ler a Bíblia, Então, nós precisamos, para poder
expor uma ideia, uma direção que Deus nos deu através da sua palavra, nós precisamos entender, né? Ler o capítulo todo, entender o contexto histórico, o contexto espiritual. Hoje nós temos tantas ferramentas. Antigamente nós precisávamos recorrer a dicionário bíblico, às bíblias de estudo. Hoje não, hoje nós temos ferramentas tecnológicas que adiantam a nossa vida, né? Você faz uma pergunta na inteligência artificial, ou então no Google, né? E já vai trazer para você a ideia. Então, faça perguntas ao texto, né? Quem é? O que? Quando aconteceu? Por que isso aconteceu? Para quem isso aconteceu? Né? Nós não podemos pregar a palavra de Deus de qualquer forma, copiando uma ou outra pessoa, sem saber o conteúdo, o contexto daquele momento, a ocasião, para qual público foi escrito essas palavras, qual era o contexto histórico, né, desse fato que nós estamos querendo transmitir, né? Vou dar um exemplo assim, ó. Não pregue tudo posso naquele que me fortalece, como diz Filipenses 4:13, como se fosse vencer qualquer coisa, qualquer situação, né? Porque tudo abrange o complexo, né? Tudo abrange o infinito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto aqui está dizendo sobre contentamento em meio à escassez. Né? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está falando, né, que mesmo diante de todas as dificuldades, diante da escassez, diante das faltas que ele estava enfrentando, ele podia permanecer, podia continuar, porque Deus fortalecia ele. Amém? Bom, nós precisamos entender que toda mensagem, todo esboço de pregação, ele tem uma estrutura. Nós vemos pessoas que iniciam a pregação, mas ela não tem nem começo, nem meio, nem fim. É uma pregação sem sentido. Então nós precisamos entender sobre a estrutura de uma pregação. Use uma pergunta, uma história curta, um versículo para prender a atenção das pessoas. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pode fazer essa pergunta. Você já sentiu-se despreparado para um desafio? Moisés também se sentiu. E aí você vai pregar sobre Moisés, você vai desenvolver. Então, toda pregação, toda estrutura de pregação tem uma introdução. Você não pode, não é salutar que você inicie uma pregação sem uma introdução, trazendo ali um contexto histórico, trazendo ali um fato, trazendo um exemplo dos dias atuais, para que você possa iniciar. Depois que você faz a introdução, e aí você tem que tomar cuidado para não se perder na introdução. Muitas pessoas iniciam a introdução, se perdem na introdução, ficam muito tempo, e a igreja está esperando o texto bíblico, esperando o versículo bíblico, esperando o desenvolver, ou então a pessoa se perde na introdução, já inicia alguns exemplos bíblicos, traz algumas palavras de atenção, e a igreja está pensando que a mensagem vai se basear naquela introdução, e de repente você fala, agora vamos começar, vamos para o primeiro tópico, agora que eu vou começar a mensagem. Olha só, você mata, você quebra a direção no meio. Então, cuidado para não se perder na introdução. Introdução são poucas palavras para que você possa entrar no esboço que você já preparou. Aí depois, nós temos o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, você vai expor 2, 3, 4, 5, 6. Você vai dividir por tópicos essa mensagem, né? Eu costumo, pessoalmente, particularmente, eu costumo dividir por tópicos. Por exemplo, nas células eu coloco 3 tópicos. Por quê? Porque um conteúdo mais enxuto para poder ter o espaço ali do compartilhando a visão, as perguntas, para que a célula possa se interagir. Agora, geralmente as minhas mensagens no culto, elas têm de 5 a 7 tópicos. Por quê? Porque é eu que vou estar transmitindo ali
a palavra, no culto não tem a possibilidade, a oportunidade de poder ter as interrupções. Então, você calcula ali os 40 minutos do seu sermão, né? 45 minutos do seu sermão no máximo, e aí você divide a sua mensagem em tópicos, né? 4 pontos principais, com exemplos bíblicos, né? Enriqueça os seus tópicos, né? Você vai falar sobre um assunto X, você fala sobre esse assunto e coloca ali alguns exemplos bíblicos, busca as concordâncias, né? As chaves, né? Que geralmente as Bíblias têm para poder enriquecer o seu tópico, os seus tópicos, né? E aí você chega na conclusão, né? Você precisa fechar com aplicação prática. Você precisa ser apropriado, a sua conclusão precisa ser apropriada a tudo aquilo que você já falou. Não adianta você pregar sobre fé, pregar sobre fé, e a sua conclusão você parte para a salvação, para o apelo. Não, você precisa ter uma conclusão sobre a fé. E aí você pode, posterior, na hora do apelo, ser direcionado por Deus, fazer o apelo e iniciar algum outro tipo de abordagem. Mas a sua mensagem precisa ter introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Um convite à reflexão, né? Uma oportunidade de poder estar orando. Bom, uma vez que nós compreendemos sobre a estrutura da pregação, eu quero falar aqui sobre algumas técnicas de comunicação. Eu aqui não estou fazendo o papel de coach, não é essa a minha ideia, mas é transmitir para você algumas experiências que eu já tive, já vivi e que são saudáveis para um pregador. Então, primeira coisa, o pregador ele precisa ter clareza e simplicidade. Clareza e simplicidade. Você não precisa se preocupar com palavras coloquiais, com termos que às vezes você nem sabe o significado, a origem, né? Mas porque você viu fulano falar, você achou bonito. Não, você precisa ter clareza. O seu público precisa entender o que você está falando. Como que você vai ter clareza? Falar as palavras de forma pausada, fazer uma leitura respeitando as pontuações. Você precisa treinar a leitura. Onde tem vírgula, você precisa dar uma pausa. Onde tem um ponto de interrogação, você precisa dar entoar a sua voz como se estivesse fazendo uma pergunta. Aonde tem um ponto de exclamação, você tem que chamar a atenção, ou seja, respeitar a pontuação na hora da leitura. Muitas pessoas acabam se perdendo e as suas frases, né, as frases podem sair sem nenhum tipo de concordância e às vezes sem sentidos, né? Então, eu vou dar um exemplo para você, né? Nós precisamos evitar jargões teológicos. Aquelas coisas teológicas. E quando você fala alguma coisa que desvia do nível do seu público, um público mais simples, você precisa explicar, né? Quando você fala sobre um termo, você tem que falar, vocês sabem o que é isso? Para quem não sabe, significa isso, para que o seu público possa sair realmente alimentados e com as dúvidas sanadas, né? Exemplo, né? Quando você for falar de justificação, explique sobre o que é justificação. Olha, justificação. Olha, irmãos, para quem não sabe, justificação é como se Deus olhasse para você como se você nunca tivesse pecado. A justificação nos alcançou. E aí você dá continuidade, né? Então, clareza e simplicidade. Outra coisa, voz, entonação, dicção, varie o tom, não fale sempre no mesmo ritmo, né? Tem pessoas que começam e parecem um locutor de jogo de futebol, é sempre naquele ritmo, ou devagar demais,
que as pessoas parece que ficam ali por dentro esperando, né, a próxima palavra, angustiado, ou então rápido demais, que as pessoas acabam não conseguindo compreender o que está sendo dito, né? Então, varie o tom, né? Na hora que você for falar, trazer a ênfase da sua pregação ali, do seu tópico, aumente, né, o tom da sua voz, traga despertamento para a igreja, né? Respire corretamente, articule bem as palavras, treine antes para que você não se perca na leitura. Tem pessoas que se perdem simplesmente na leitura. Ou seja, tem ali o texto bíblico à sua disposição, preparou o sermão, mas se perdem na leitura, se perdem no versículo, se perdem na vírgula. Então, precisa de treinamento. Isso só acontece com treinamento. Contato visual, postura, é um outro fator muito importante para quem está falando ao público. Olhe para as pessoas. Não leia cada palavra. Uma vez que você leu ali a ideia que você colocou no seu esboço sobre aquele tópico, deixe Deus te usar, se deixe ser usado por Deus, né? Transmita aquilo que o Senhor quer para a igreja, mas não fique só lendo. Leia, olhe um pouquinho, aí volta a ler. Não, você precisa estar preparado para poder explicar aquele tópico inicial que serviu como uma direção para você não se perder, né? Olhando sempre para as pessoas, né? Não adianta você estar pregando, eu estou pregando, estou falando com você aqui, mas estou olhando lá para o lado. Ou então estou pregando aqui, só olhando para baixo. Não, contato visual, segurança naquilo que você fala. O contato visual transmite segurança para quem está ouvindo. Não fique andando, né, de um lado para o outro, de cabeça baixa. Uma coisa é você se movimentar no espaço, isso faz parte da técnica de falar em público, você vai chamar a atenção para a pessoa onde você está indo, mas o problema é que tem algumas pessoas que tem ali uns cacuetes, né? Eu conheço uma pessoa, possivelmente vai assistir esse vídeo, que fica assim, ó. Tá pregando, mas está dançando, parecendo que tem uma mola no pé e uma mola no outro pé. Fica o tempo todo ali pregando e se movimentando. Ele fazia isso porque eu já conversei com ele, acredito que ele se corrigiu. Mas você precisa tomar cuidado, né? Com alguns cacuetes, alguns costumes, né? Repetições de palavras, né? Então, a pessoa fala uma palavra, então. Fala duas palavras, aleluia. Porque Jesus deu a vida por cada um de nós, aleluia. Porque o amor de Deus, ele nos constrange, aleluia. Porque não tem que ficar com repetições de palavras, ok? Controle o tempo. Outra coisa que as pessoas se perdem muitas vezes, ainda ontem aqui na célula, tivemos aqui a célula, e dentro da discussão da célula, no compartilhando da célula, um irmão até falou para mim que acha interessante, né, a minha conduta de seguir horário, né, minha disciplina, né, que um dia eu até falei na igreja que eu amo a disciplina, e ele falou assim, ó, a gente já sabe na igreja, o dia que o pastor está pregando, a gente sabe que o culto vai terminar 10 para as 9 horas. O dia que o pastor não está pregando, que é outra pessoa, o culto vai se estender. Você está entendendo? Nós precisamos tomar cuidado com o horário, né? Nós precisamos definir o tempo máximo. Qual é o tempo máximo que eu tenho? Você é convidado para pregar em um congresso ou então em uma solenidade em outra igreja? Primeira pergunta que você tem que fazer para o seu pastor, para o pastor que te convidou, para o seu anfitrião. Quanto tempo eu vou ter? O pastor, ele vai te falar. Olha, é uma festa, então eu vou dar uma oportunidade de 15 minutos para você, porque tem outros convidados. Pronto, você vai ter que saber que você vai preparar um sermão enxuto, porque você precisa entregar em 15 minutos.
olha, não, você vai pregar a palavra principal é sua, você tem 40 minutos, você vai preparar o seu sermão com esse objetivo de 40 minutos. Pessoas às vezes vão pregar, preparam um sermão ali, coloca ali 7 tópicos, aí o pastor fala no início, olha, você tem 15 minutos, tá? Que tem outro pregador que vai vir depois, aí você se perde e a sua mensagem fica sem sentido, né? Então, defina o tempo. Cuidado para não gastar o tempo na sua introdução e nos primeiros tópicos e depois você acaba engolindo os tópicos finais e a conclusão. Sua mensagem vai perder o sentido. Você precisa treinar isso, você precisa entender. Se tem 7 tópicos, eu vou trabalhar 5 minutos em cada tópico, que aí eu vou conseguir trazer uma boa conclusão, ter o espaço para o apelo, para um louvor, para um tempo de oração, que é muito importante. Então você precisa treinar, você precisa controlar o tempo. Bom, quero compartilhar agora o que eu não devo fazer, durante a minha pregação. Vou colocar aqui alguns exemplos para poder ilustrar a minha ideia, né? Primeira coisa, eu já até falei um pouco sobre isso, não seja repetitivo sem um propósito. A repetição enfraquece quando não acrescenta nada. A repetição demonstra insegurança quando ela não acrescenta nada ao conteúdo que você está passando, né? Exemplo, né? Eu até falei já de alguns, né? Deus é bom. Aí você fala mais 2 palavras, Deus é bom. Aí você fala mais 2 palavras, Deus é bom. Aí você fala mais, irmãos, como Deus é bom. Não pare. Se você é uma pessoa que fica repetindo algumas frases, algumas coisas, pare com isso, né? Use reforço, né? Use um reforço com variações. Deus é bom quando nós estamos felizes e Ele continuará bom mesmo quando tudo vai mal. Entendeu? Você não pode repetir a mesma coisa porque você já falou aquilo. A igreja já sabe que Deus é bom. A igreja quer mais, a igreja está esperando mais. Muitos pregadores, eles gastam tempo repetindo a mesma frase 4, 5 vezes, não acrescenta nada, nenhum conteúdo novo, e essa explanação se torna cansativa. O público, ele fica cansativo, fica cansado. Acaba sendo uma pregação cansativa. Outra coisa que nós não podemos não leia tudo. Anote os pontos principais, mas fale com naturalidade. A leitura integral do esboço passa insegurança, passa falta de comunicação, falta de conexão sua com o que você está ensinando. O que deixa transparecer uma pessoa que só lê? Ela está transmitindo a ideia de uma outra pessoa. Porque ela não sabe ela não sabe do que ela está falando, ela depende da leitura completa, porque ela não sabe do que ela está falando. Amém? Então não leia tudo. Você é um líder de célula, está liderando a sua célula, leia ali o tópico, pelo menos aqui na nossa igreja, eu procuro fazer os esboços bem enxutos, né? Com o tópico e a explicação daquele tópico, para deixar o espaço para o líder enriquecer aquela mensagem, para o líder colocar ali exemplos, a opinião. Então, cuidado com a sua pregação quando é só feita com leitura. Evite usar o púlpito para indiretas. Nunca use mensagens para atacar alguns membros da igreja ou para expor situações internas, né? Não utilize a igreja para isso, não utilize o púlpito para isso. Não foi para isso que você foi chamado. Você tem que tratar alguma coisa pessoalmente, chame no gabinete, chame no particular, na hora da comunhão, né? Lá fora, antes de chegar, faça uma ligação, marque um encontro, mas o púlpito não é lugar para isso. Aqui eu faço uma ressalva, porque
vão existir momentos em que pessoas vão ter se achado apontado, já aconteceu comigo, né, de estar pregando uma mensagem, falar sobre um tema X e depois a pessoa ficou chateado porque falou de mim. Não, é um tema que deve ser abordado, que deve ser explicitado para a igreja e que faz parte da palavra de Deus. Vamos supor, você vai falar sobre contenda entre os irmãos. A Bíblia fala de contenda sobre os irmãos, Deus abomina esse tipo de conduta, né? Então nós precisamos pregar sobre isso. Aí vamos supor que naquele mês houve ali uma contenda entre os irmãos, vai achar que está sendo direcionado. Não, então vão existir situações que a pessoa vai até achar, mas o importante é você ter a sua consciência tranquila. Você transmitiu aquilo que Deus colocou no seu coração. A sua intenção, você não preparou aquele sermão pensando em falar com certas pessoas, né? Amém? Glória a Deus. Então, outra coisa, não fale o tempo todo de si mesmo. Um outro erro, né? Um grande erro, as pessoas ficam... existem pessoas que sobem no púlpito da introdução até o final. Falando de si. Uma ou duas experiências pessoais podem ilustrar, mas a pregação é sobre Cristo. A pregação não é sobre o pregador. A igreja não está ali para ouvir as suas experiências. Quando você era pequeno, lá no meu trabalho, porque na minha casa, porque o meu casamento, as pessoas estão ali para ouvir sobre Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados. As boas novas revelam o que Cristo é para cada um de nós. Cuidado, você é o tipo de pessoa que, porque no meu trabalho, aí passou, porque lá na minha casa, não. Você precisa focar em Cristo. Cuidado, pode ilustrar a sua mensagem com um exemplo que aconteceu com você, não tem problema, mas que isso não seja cansativo também. Outra dica, não exagere no apelo emocional. Chorar o tempo todo, gritar o tempo todo, forçar emoções, isso pode parecer manipulação. Nós temos vivido dias em que as pessoas estão treinando para isso, treinando para um apelo emocional, mas nós não podemos nos deixar levar quanto a isso. Não podemos ser levados por ventos de doutrina. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Vai ter momento que você vai se emocionar na mensagem? Amém, glória a Deus. É bom a igreja ver, você é uma pessoa que é um ser humano, que você tem sentimentos e às vezes situações vão constranger, mas o que você não pode é fazer nada forçado, ok? Cuidado com piadas. O humor ele deve ser sadio e bem dosado. Não transforme a sua pregação em um stand-up. Não tente imitar outros pastores que às vezes até têm um dom mais descontraído. Seja você. Cuidado com as piadinhas. Se as pessoas quisessem ouvir piada, ou elas iriam ir no stand-up de comédia, ou então ficavam em casa assistindo só as pregações do Cláudio Duarte. Então, cuidado, muitas piadas também acabam impedindo o bom andamento do seu sermão. Procure não imitar outros pregadores. Você pode se inspirar em bons pregadores, mas mantenha a sua identidade. Você é quem você é, um ser único. Deus ele fez você de forma especial. Deus ele quer te usar com as suas capacitações. Deus ele quer capacitar você baseado nas suas qualidades. Então, você pode até se inspirar, mas seja você. Outra coisa, evite opiniões pessoais sobre assuntos externos. É muito complicado a gente acabar se indispondo com alguns membros porque nós temos opiniões diferenciadas. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus e não a nossa opinião, seja ela
política e preferências diversas. Uma coisa é você ter um momento de descontração ali, eu até às vezes faço isso, né, mas na brincadeira, né, com um time de futebol, né, mas você tomar alguns posicionamentos, você pode acabar desagradando uma parte do público que está ali para te ouvir falar de Deus. Ok? Uma outra coisa muito importante também, evite opiniões pessoais sobre assuntos teológicos, principalmente quando não está em acordo com a visão da igreja local. Então, você é convidado para pregar em uma outra igreja. Você precisa entender que visão teológica, cada ministério, cada denominação tem uma visão teológica sobre um certo assunto. E às vezes o pastor está ali, ensina sobre uma visão e de repente você vai pregar e você traz uma outra visão. Você vai trazer confusão ao invés de estar abençoando aquela igreja. Ou na igreja que você congrega. Você tem a oportunidade de pregar, você tem a oportunidade de ensinar, você sabe qual que é a posição da igreja local, dos pastores daquela igreja, só que você pensa algo diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, predestinação e livre-arbítrio. Vamos supor que a igreja que você congrega, ela segue a linha arminianista, né? E você não, você é mais calvinista, e na hora que você vai pregar, você aproveita essa oportunidade para colocar a sua visão. Isso também é errado. Nós precisamos evitar esse tipo de posicionamento. Se você for perguntado, se você for questionado, você procure se desvirtuar, procure, conversa com o pastor da sua igreja, vê lá com o pastor, vamos marcar com o pastor para ver qual que é a visão da igreja a respeito desse ponto. Amém? Conto com você, hein? Outra coisa, nunca inicie a sua explanação, o seu contato com o público, verbalizando insegurança ou medo. Como que eu faço isso? Acredito que cada um de vocês que está me assistindo já presenciaram isso. A pessoa pega o microfone e sobe. Ai, gente, eu tô com muito medo, é muito temor, mas tô aqui porque Deus mandou. Ou então, eu fui convidado de última hora. O pastor me ligou ontem para poder trazer a mensagem, mas, eu preciso. Para com isso. Eu tenho medo de microfone. Eu nunca subi. É melhor você não aceitar o convite. Pastor, eu não tenho segurança para pregar. Irmão, eu ainda não me sinto preparado para poder falar em público. Do que você subir, e depois que você subir, você fica dando justificativas. Porque eu tô com medo. Porque eu tô inseguro. Porque... A pessoa que está ali para ouvir, quer ouvir a palavra de Deus, segurança do mediador, daquele que vai estar transmitindo a palavra do Senhor. Amém? Algumas dicas agora, antes de encerrarmos, para você que é iniciante, Ore antes, durante e depois da pregação. Ore antes, pedindo a Deus a direção, para que Ele te cubra, para que Ele te direcione, para que seja Ele, não você, que seja a vontade dEle, não a sua. Ore durante. Vão ter momentos da nossa pregação que você vai sentir o público disperso. Ali Deus, Ele sonda, conhece o seu coração. Converse com Deus ali. Ore pela igreja. Ore para iniciar a pregação, pedindo a direção, a atenção da igreja. Sempre encerre a sua pregação com uma oração, para que Deus venha consolidar aquilo que foi ensinado, a vontade dele no coração do público. Treine leitura, pontuação, pegue o estudo da célula, pegue o esboço que você preparou, verifique ali se tem alguma falta de concordância, coloque as pontuações
nos locais certos para que você possa transmitir, né, isso para os seus ouvintes, né? Receba o feedback sem orgulho. O problema é que as pessoas, hoje em dia, elas têm uma dificuldade de ouvir uma crítica. Então esteja preparada, procure, na verdade você precisa procurar. Procure com o seu pastor, com o seu líder, com o seu discipulador, no que eu posso melhorar? Ó, você assistiu a minha pregação, você viu? Fala para mim aí o que eu fiz ali que não ficou legal, que eu possa melhorar. Tenha esse feedback, tenha o coração aberto para receber as orientações, para que você possa, na próxima vez, ser melhor ainda. Busque mentoria com líderes mais experientes. Isso é muito importante. Nós temos mentores, nós temos referências para poder nos apegar, para poder nos aproximar, para poder trocar experiências. E, principalmente, viva o que você prega. Seja exemplo. É muito complicado, queridos, você ter uma pessoa que não vive aquilo que prega. Ela prega santificação, mas não vive uma vida de santificação. Prega fidelidade, mas não é fiel. Prega amor, mas não coloca o amor em prática. Prega perdão, mas tem pessoas que você está devendo esse perdão. Nós precisamos pregar. Esses dias tive um questionamento com referência ao momento financeiro. Não sou eu que cuido do momento financeiro da nossa igreja. Então, eu trago a palavra aí, tem o tesoureiro que define ali quem que vai ministrar o momento financeiro, né? E aí houve um questionamento sobre uma pessoa, se poderia colocar tal pessoa para ministrar o momento financeiro. Aí eu falei assim, pode, desde que ele seja dizimista, desde que ele seja ofertante. Ele é dizimista, não é? Então não pode. Porque como que você vai utilizar o púlpito da igreja para pregar, ensinar algo que você não... Então como que você vai subir no púlpito da igreja e ensinar algo que você não vive na prática? Então, viva aquilo que você prega. Seja exemplo na sua casa, na sua família, seja exemplo na igreja que você congrega, no seu trabalho, seja exemplo. Seja realmente um cristão, pequeno Cristo no local em que você está inserido. E para concluirmos, tenha um coração de servo. O púlpito, ele não é um palco para você se apresentar. Seja humilde. Quando você prega, entenda que você está ali sendo um instrumento de Deus. Toda a honra, toda a glória, somente a Ele. O pregador é um mensageiro, ele não é a mensagem. E que o fogo do altar seja mais forte do que a vaidade, do que o ego. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero deixar aqui uma frase para podermos encerrar, que está lá em Lucas 16:10, que diz: quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Que você possa pegar essas lições, pegar esses ensinamentos, acrescentar outras lições que você já possa ter percebido através da sua observação em outros pastores, coisas que eles faziam que você não concordava, não achava legal. Enriqueça e procure ser um pregador que agrade, em primeiro lugar, a Deus, mas que também se preocupe em ter aí a aprovação do seu público. Amém? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.